Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Que saudade eu estava de gravar novos vídeos, como eu falei para vocês. Eu estava num processo de mudança, me mudei do estado de Connecticut para o estado de Massachusetts. Agora eu estou pastoreando a igreja de Brockton e nesse meio tempo eu ainda não tinha conseguido uma casa para alugar e estava sem estúdio. Então era muito complicado fazer gravações, mas graças a Deus já consegui alugar uma casa, já estou com o estúdio novo. Olha só, vocês podem ver aí o nosso estúdio. Espero que vocês tenham gostado da nova face, não é? Do novo cenário do canal Fala Sério Pastor. Nós aqui no nosso canal sempre respondemos questionamentos, dúvidas que têm que ver com a Bíblia e, vamos dizer assim, reinaugurando o nosso canal neste novo cenário, eu vou trazer a resposta a um vídeo que algumas pessoas me enviaram sobre a questão da idolatria. Um padre Christian, falando sobre a questão da idolatria. Será que os católicos praticam a idolatria quando se ajoelham diante de uma imagem? Como que a gente pode entender isso? Então, o vídeo de hoje a gente vai explicar sobre este tema e nós vamos assistir então um pedacinho aí da fala do padre Christian e a gente vai trazer a resposta a este vídeo. Fica com a gente até o final e compartilha com seus amigos, eu sei que eles vão gostar também. Muito bem, vamos assistir um vídeo, mais ou menos uns 6 minutinhos, nós vamos assistir esse vídeo e a gente vai interagindo, vai comentando, tá bom? E vamos então trazer a resposta para esse vídeo aqui, vamos lá. Gente, uma coisa eu falo sem medo de estar errado, e eu estou sendo transmitido e filmado. Mais de 90% dos protestantes criticam a Igreja Católica naquilo que eles aprenderam que ela é, e não o que ela é de verdade, que eles não conhecem. Se eles conhecessem profundamente, me desculpe aqui a franqueza, eles seriam todos católicos. É impossível se conhecer a história da igreja, a doutrina da igreja, a sistematização da Bíblia, que foi a igreja que fez, a igreja que guardou. E outra, meus irmãos, usa o QI de vocês. Eu gosto de pregar para gente inteligente. Se a igreja estivesse contra a Bíblia, você acha que ela ia ler na missa um texto desse que fala, não faça imagem? Sendo que você está escutando a igreja ler o texto e está cheio de imagem. Ele fala, peraí, a igreja não lê isso. Como isso é o que eles falam, não leia João 6. Não vamos ler isso aqui não. Não leia o Magnífico de Maria, não, a Anunciação leia pouco. É por isso, meus irmãos, acorda, gente. É por isso que muitas igrejas protestantes e pentecostais, eles ficam aonde? No Antigo. Rei Davi, é Salomão, é Abraão, é Moisés, é Esther. Por que eles são cristãos? Eles não pegam ali Jesus, São Paulo, Pedro e Tiago, porque eles estão lascados. Porque a hora que começa a interpretar os textos, olha, mas aqui na igreja não tem isso. Aqui a gente não faz isso. É preciso que você entenda a cabeça protestante evangélica para que você possa defender a sua fé católica. Qual é o contexto de Êxodo 20? O contexto é a saída do Egito. E o Egito era politeísta. Eles tinham deuses para tudo. E eles conviveram anos no Egito. Então, quando eles saem do Egito, o que Deus faz com Moisés? Ele passa o decálogo e fala, não faça imagem. E não se prostre durante imagem. Quais imagens? As imagens dos deuses egípcios, onde os israelitas viam. Tanto é, atenção, que quando Moisés sobe e demora a descer, o que eles fazem? A imagem de um bezerro de ouro. E começam, ó nosso Deus. Moisés vai e quebra as tábuas da lei. Por que o povo se perverteu? Porque o povo acostumou no Egito, tudo tinha uma imagem. E eles não tinham, o Deus era invisível. Então eles fizeram um bezerro, imitando quem? Os bezerros do templo de Apis, no Egito antigo. Então Deus vai dizer para Moisés, diga para eles que não façam imagem. Imagem de quê? Imagem de deuses, para serem adorados. Pensa comigo, o protestante, ele pega a imagem de santo e joga um texto do Antigo Testamento, onde nem santo tinha, Jesus nem tinha vindo. E eles pegam um texto para os deuses egípcios e jogam para os santos católicos. Eles fazem uma comparação totalmente difícil de entender como conseguem fazer essa interpretação. Só que as pessoas não entendem Bíblia, elas leem o texto e falam, realmente é verdade. Aqui, meus irmãos, entendam, quanto foi, pelo menos eu, e a igreja não se faz, quando foi que você foi ensinado na igreja que Nossa Senhora é deusa? Nós devemos adorá-la como deusa. Quando é que nós ensinamos, vamos adorar o Deus Galvão? Viva o nosso Deus Galvão! Viva o nosso Deus Antônio! Viva o nosso Deus João Paulo II! A igreja nunca ensinou isso, e ela apenas lembra o santo, como a foto da minha mãe, na minha carteira, me lembra minha mãe, mas a foto da minha carteira não é a minha mãe. Tanto é que a gente não fala, viva a imagem de Frei Galvão, idólatra!
Idólatra? Viva a imagem de Frei Galvão? Viva a imagem de... Não, 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 não. Viva Frei Galvão. Não é a imagem. A imagem é para lembrar do santo. Viva Frei Galvão. Viva São Judas Tadeu. Não é viva a imagem de São Judas Tadeu. Mas quando é Eucaristia, a gente diz viva Jesus. Viva o Santíssimo Sacramento. Aí não é uma imagem, é ele mesmo. Esse culto a Jesus, na liturgia, é latria. Nós adoramos apenas Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E qualquer pessoa católica que adore santo está em pecado grave. Qual é o nosso relacionamento com os santos, padre? É o culto de idolia, que significa imitação. O santo foi santo porque ele teve virtudes. Quando eu sou devoto de um santo, eu quero colocar na minha vida as virtudes do santo. Quem foi amigo de Deus na terra, continua amigo de Deus no céu. É esta oração que o protestante não entende, que é a tal da intercessão, ou comunhão dos santos. Porque a igreja é uma só. Nós estamos vivos, os que estão no purgatório padecem, os que estão no céu triunfam. É uma igreja só. Eu posso rezar por quem está no purgatório, as almas do purgatório podem interceder por mim, porque elas são benditas, mas ainda não. Os que estão no céu rezam por mim, eu posso pedir a intercessão deles. Por que isso acontece, padre? Porque o corpo de Cristo é um só. A igreja é uma só. Anote aí na sua Bíblia alguns textos onde Deus manda fazer imagem. Aí eu gosto. Porque quando você cita isso aqui, como que eles vão falar? Não, você está falando que Deus falou para não fazer imagem? Não fazer imagem. De quê? Nem que está no céu, nem que está na terra, nem debaixo. Êxodo 20. Então eu vou te citar alguns textos aqui. Vamos lá. Êxodo 25. Quando foi para fazer o templo, Deus disse a Moisés: farás 2 querubins de ouro. Esses querubins terão as asas estendidas para o alto, e com as asas protegerão a tampa da arca da aliança. E ali eu virei estar contigo. Gente, Deus que diz, não faça imagem. Quando ele manda fazer a arca da aliança, ele fala, vocês vão colocar 2 imagens de anjos na tampa, e é ali que eu vou me manifestar. Ou Deus é doido, ou a imagem de Êxodo 20 não é a imagem dos anjos. Entende a diferença? Lá era uma idolatria, aqui é uma presença de Deus. Deus manda fazer, em 1 Reis 6, 26. Dentro do Santíssimo, colocarão 2 querubins de madeira, querubins gigantes. Dentro do templo, Deus se manifestou. As portas tremeram, o templo se encheu de fumaça, e o povo gritou, Deus está aqui. E o templo estava cheio de quê? De imagens. E quem pediu para colocar as imagens? Deus. As paredes do templo, cheio de coqueiros, de bois, de palmeiras, de tâmaras, árvores do mundo todo, era tudo ornamentado. Deus se manifestava ali. Era para Deus falar, não vou entrar nesse templo, eu falei que não é para fazer imagem, está cheio de imagem aí. E ali Deus se manifesta. 1 Reis 6, 29, todas as paredes do templo em redor eram entalhadas com figuras de querubins e palmas, mais imagem. Números 21, 8, o Senhor disse a Moisés, faça a imagem de uma serpente de bronze. Quem for picado, olha para a imagem e ficará curado. Olha aí, gente, eles olhavam para a imagem e ficavam curados. Não é Deus falando, peça para eles olharem para o alto que eu vou curar, não. Olhe para a imagem. A imagem da serpente era a prefiguração de Cristo. Agora eu pergunto, padre, e agora? Faz ou não faz imagem? Porque Deus fala para não fazer e depois está mandando fazer um tanto? Não, gente, não é a questão da imagem. A questão é um Deus? Não faça. É para adorar? Não faça. É para colocar no lugar de Deus? Não faça. É para você achar que aquela imagem ali é Deus? Não faça. Mas é para te falar de Deus? Pode fazer. É para nos lembrar da mãe de Deus? Pode fazer. É para nos levar à oração? Entendem isso? Porque se Deus tivesse proibido toda e qualquer imagem, Ele não tinha mandado fazer tantas outras depois. Ou você vai me falar que Deus mudou de ideia, ou que Deus não fala a verdade. Então aqui é a questão do contexto. Quando a arca de Deus, com 2 imagens, estava indo para a casa de Davi, Davi começou a dançar na frente da arca. Alguém falou da janela assim, ai, você é rei não faço não. E Davi disse, eu estou dançando na presença do meu Deus. E ali a glória de Deus desceu. O que tinha na tampa da arca? 2 imagens de anjos. E dentro da arca, a presença de Deus. Então, meus irmãos, cuidado. Quando você pega o versículo fora do contexto, você faz uma confusão. Porque para quem conhece Bíblia, vai te mostrar facilmente que as coisas não são assim. Muito bem, vocês ouviram aí o Padre Christian. Ele falou, criticou os protestantes e colocou as coisas mais ou menos como se nós protestantes não soubéssemos de Bíblia, fôssemos tendenciosos ao estudar a Bíblia, e apresenta esses textos que o protestante ele não vai conseguir se sair. Eu não sei de que protestante ele está falando, tem que realmente conhecer muito pouco de Bíblia para não conseguir responder esses argumentos tão simplórios que o padre levantou. Ele até cita dulia e latria, que eu vou trabalhar aqui com vocês também, de maneira bem rápida. Mas vamos fazer assim, vamos ler o texto que ele mencionou. O padre mencionou alguns textos que eu gostaria de ler. O primeiro foi Êxodo 20, mas ele também menciona Números 21, menciona algumas outras passagens que eu gostaria de analisar com vocês. E o texto de Êxodo 20 diz assim, a partir do versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. O texto em nenhum momento diz assim, não faça imagem de deuses.
O contexto é para falar das divindades. Não, o verso 1 já fala de deuses. Ou melhor, o primeiro mandamento, que começa no verso 1, onde Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Então já tem um mandamento contemplando as divindades, de você não ter outros deuses. O segundo mandamento parece ser um desdobrar do primeiro mandamento, claro, óbvio, você não pode ter outros deuses, mas o segundo mandamento ele amplia, quando ele diz assim: não faça imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra, e continua dizendo assim: não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, o segundo mandamento, há uma proibição clara e expressa de Deus de que o povo não deveria fazer imagens de qualquer tipo para se inclinar diante delas. Não é imagens necessariamente de divindades, mas de prostrar-se em sinal de adoração diante dessas imagens. Ok. Pastor, mas a gente não está praticando latria, é dulia. O padre Christian, na sua abordagem, ele mencionou esses dois termos, latria e dulia, e ele diz que o que a Igreja Católica faz é praticar latria para Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E para os demais santos, para os outros, você tem dulia, que é aquela veneração, não seria uma adoração, né? Você vai lembrar daquelas pessoas que foram santas e etc. Só fazer uma pergunta já antes da gente aprofundar no assunto. O padre fez essa distinção entre latria e dulia. Você pode apresentar um único texto no Antigo Testamento ou no Novo, em qualquer lugar, onde se faz dulia para qualquer uma dessas imagens que o padre citou no vídeo? O padre citou que Deus mandou construir uma serpente de bronze, Deus mandou construir anjos querubins no santuário, entalhar em cima do propiciatório. Ali havia 2 anjos querubins na Arca da Aliança. Quando Salomão constrói o templo, ele manda fazer bois, ele manda fazer anjos. Agora você pode me mostrar um verso só onde alguém pratica dulia, não estou falando latria não, dulia, que é o que o senhor defende, né? Não, nós não estamos praticando latria. O que nós praticamos aqui é dulia. Então tem as imagens e a gente pratica dulia. Você podia mostrar uma duliazinha só para qualquer um dessas imagens que o senhor apresentou? Mas é porque isso é coisa no Antigo Testamento. Vamos lá. O padre citou também, eu não vou aprofundar muito, a ideia de que os santos são parte de uma igreja só, tem o santo aqui na terra, o santo no purgatório, o santo no céu. Bom, para começo de conversa, não existe purgatório em lugar nenhum, certo? Essa é uma visão católica, uma teologia católica que não encontra respaldo bíblico, ok? Então, você não vai encontrar na palavra de Deus nenhum lugar chamado purgatório, onde as almas, supostas almas daqueles que morrem, vão para lá e esperando que você fique rezando do lado de cá para ele sair daquele estágio e ir para outro. E que eles lá também ficam rezando por você aqui, não é? Eu acho impressionante como que existem algumas ideias assim tão extra-bíblicas, tão fora da Bíblia, e o padre fala como se fosse a coisa mais natural e mais comum, não, que eles estão lá e oram por nós, aqui intercedem por nós. E aí eu fiquei pensando, de onde foi que ele achou esse purgatório? Não é o tema do nosso vídeo, que eu vou focar mais na idolatria, mas, bom, o padre vai ter que fazer alguns arranjos nos livros apócrifos para tentar encontrar esse tal purgatório. Mas, biblicamente, nós não encontramos purgatório em lugar nenhum, tá? Mas vamos lá, voltando aqui para o tema. O padre citou, então, Números 21. Eu quero ler com vocês aqui, número 21, verso 8. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que for mordido por uma serpente e olhar para ela. E Moisés fez a serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém,
olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Uau! E aí o padre citou, tá vendo aí? Deus mandou fazer a serpente. Ué, fantástico, padre, fantástico. Só que aí resolveram fazer dulia com a serpente. Foi. Vamos ver? Lá é que o padre esqueceu de citar essa outra parte do texto, né? Diz que a gente não cita contexto, que a gente não olha para o contexto, a gente só cita versos assim isolados. Por que o senhor não citou, por exemplo, 2 Reis, capítulo 18, onde o rei Ezequias vai fazer um limpa em Israel, porque Israel estava adorando um monte de coisas, e a serpente de bronze que Moisés havia levantado ainda existia até aquele tempo, o tempo do rei Ezequias. E olha o que diz o verso 4. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. Não estava adorando, estava queimando incenso. Uma dulia, entendeu? Fazendo dulia. Então, eles estavam queimando o incenso e lhe chamavam Neustã. Botaram até um nomezinho nela. Neustã. E aí, então, o rei Ezequias diz, pode quebrar, pode jogar fora. Por quê? Porque o propósito para o qual ela deveria servir deixou de ser útil. Quando Deus proibiu fazer imagens de escultura, Deus proibiu fazer imagens para adoração. É bem verdade que o padre quer fazer essa distinção entre dulia e latria, mas prostrar-se, ajoelhar-se diante de uma imagem, pode dar o nome que o senhor quiser, padre. Pode dar o nome que o senhor quiser. Foi isso que Deus proibiu em Êxodo capítulo 20. Não te encurvarás diante dela e nem as servirás. Ponto. Ah, mas eu não concordo. Você pode botar o nome de idolia, de latria. Não, eu me ajoelho diante de Deus, aqui é latria. Agora eu me ajoelho diante da imagem, agora aqui é dulia, porque eu não estou adorando a imagem, eu estou lembrando. Engraçado, padre, você falou aí que a gente tem a foto da carteira da mãe, você tem um quadro, você tem os meninos brincando com um boizinho, mas eu nunca vi ninguém ajoelhar diante da imagem da mãe. Nós protestantes não ajoelhamos diante da imagem da nossa mãe. Tira a foto aqui da carteira e vamos ajoelhar aqui diante da imagem da minha mãe. Não, isso não acontece. Nós não ajoelhamos diante do boizinho que a criança brinca quando ela é criança. Então, padre, o senhor disse que gosta de pregar para pessoas inteligentes, vamos usar o QI? Vamos usar o QI, né? Tá? É brincar com a nossa inteligência. Isso aí que você está fazendo, é brincar com a nossa inteligência. Agora vamos lá. Qual é o problema de ajoelhar-se diante da imagem feita? Seja de Maria, seja de qualquer outro santo que vocês consideram estar no céu intercedendo por nós. Bom, o problema aqui, padre, não é a imagem em si, porque a imagem nada é. E você mesmo diz isso assim na sua explanação de que a imagem é só uma lembrança. E é aqui que está o problema da idolatria. É a lembrança de algo que não existe, padre. Vocês estão lembrando, não é para nós lembrarmos o que eles estão fazendo por nós no céu. Pronto, aqui que está a idolatria, padre. A idolatria não é necessariamente e somente ter a imagem. A imagem é a imagem. A imagem eu tenho de um cavalo, a imagem eu tenho eu tenho livros com fotos, não é? Eu tenho um quadro, as minhas filhas têm bonecas, não tem problema. Não tem problema. Agora, se a minha filha pega aquela boneca e diz aqui, eu vou me ajoelhar diante dessa boneca porque eu estou lembrando que tem um bebê no céu que está intercedendo por mim, aí, padre, virou idolatria sim. Aí faz igual o rei Ezequias, pode jogar fora que não serve mais. O propósito para o qual aquilo foi criado não foi para dulia, não foi para latria, não foi para nada. Então Deus mandou que fossem colocadas imagens dentro do templo. Sim, e nenhum protestante discorda disso. E todos nós conhecemos esses textos, padre. O senhor apresentou como se fosse uma grande novidade para os protestantes. Nossa, fomos pegos de surpresa. E agora o que faremos com esses textos? Nossa, Deus mandou fazer imagens, que coisa impressionante. Nós não sabíamos disso. Ô padre, é sério? Se tem uma coisa que protestante faz, é ler Bíblia, padre. Sola a escritura. Então, padre,
Todo protestante lê Bíblia. Então a gente sabe o que está aqui, a gente conhece, a gente não é ignorante, não. Agora, todo protestante sabe também que nenhum sacerdote, ninguém que oficiava no templo, fosse na época de Moisés, com Arão sendo o sacerdote, depois Eleazar e os seus irmãos, Finéias, enfim. E mesmo posteriormente, na época de Davi, na época de Salomão, nenhum sacerdote praticava dulia nenhuma com aquelas imagens que estavam ali. Então, é brincar com a nossa inteligência e achar que vai mostrar esses textos para justificar o você ter imagens e ajoelhar-se diante delas. E aí agora eu vou chegar à parte final, onde eu digo que, de fato, há uma idolatria, e a idolatria é justamente no fato de você ajoelhar-se diante daquela imagem, lembrando, aquela imagem é uma lembrança de que há alguém no céu. Há alguém a interceder por você. E aqui está o ponto, padre. Sabe por quê? O senhor pode ter citado aí Êxodo 20, mas seria bom também citar a carta de João, no capítulo 2, onde ele diz bem assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, padre, por esse texto aqui, nós entendemos que nós temos um advogado. Não existe advogada no céu. Nós respeitamos, entendemos a grandiosidade que foi o ministério de Maria, saber que Maria foi a mulher que Deus escolheu para levar em seu ventre Jesus Cristo. Não houve privilégio maior na face da terra que esta mulher. Não existiu. Nós respeitamos, padre. Nenhum evangélico minimiza aquilo que ela foi. Nenhum evangélico, nenhum protestante olha para Maria com raiva, com ódio. E se algum deles fazem, não representa a fé cristã, a fé que o protestantismo professa. Não. Nós temos respeito muito grande porque de todas as mulheres, ela foi a escolhida por Deus, então ela deveria ter um caráter invejável, uma pessoa assim que Deus escolheu dizer, essa daqui é que vai cuidar de Jesus. Fantástico. Agora, daí a gente dá um salto e colocá-la lá no céu como advogada, aí a Bíblia dá um ponto nessa história e diz assim, não, no céu há um advogado. Se você pecar, você não precisa ir ao padre se confessar. Se você pecar, você não precisa ir a um santo para falar com ele. Se você pecar, você não vai a Maria. Outro dia eu estava passando na estrada e eu vi atrás de um carro. Estava escrito bem assim, pede à mãe que o filho atende. Na Bíblia não existe isso. Na Bíblia tem assim, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Lá no livro de Hebreus, o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Nós temos livre acesso a Jesus Cristo. Ah, mas isso não é muita arrogância do protestantismo? Não, Cristo veio à Terra, morreu, para nos garantir o direito de ir diretamente a Ele, sem passar por nada. Eu não preciso de ninguém entre eu e Jesus. Jesus construiu a ponte para ligar novamente todo aquele que crê nele ao céu. Agora, há um outro texto, padre, que seria muito interessante ter sido lido na sua homília, que é o texto de 1 Timóteo. O texto, a primeira carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 2 e o verso 5, nos diz assim, porque há um só Deus, olha que coisa interessante, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Peraí. Então, se eu colocar qualquer pessoa para estar entre Deus e o homem, o que é isso? Quando eu coloco qualquer coisa acima ou entre eu e Deus, o que é isso? O nome disso, padre, é idolatria. Você pode gostar ou não gostar, você pode discordar, você pode usar palavras, dulia, latria, pode ir para onde você quiser.
Mas qualquer coisa que esteja entre nós e Deus é idolatria, padre. Então, não é o fato em si de ter uma imagem. É o fato de ajoelhar-se diante dela acreditando que há alguém lá em cima que intercede por mim. Isso é idolatria. Entendeu? Então o protestante não chega e diz assim, olha, não farás imagem de escultura, tá vendo, vocês são idólatras. Aí você chega, pega os textos, olha, Deus mandou fazer imagem, olha isso, tá vendo que não tem problema, e também existe idolia, existe latria, e o que a gente faz é só lembrar que... Como se nós fôssemos completos ignorantes, como se nós não soubéssemos de Bíblia, como se nós não entendêssemos. Padre. Não. Ter a imagem de escultura, ajoelhar-se diante dela, acreditando que há uma pessoa de verdade, que a Bíblia já diz que a pessoa que morre vai para o pó da terra, não vai lá para o céu ficar intercedendo por ninguém. Mas acreditar que a pessoa morreu, a alma dela foi para o céu, e lá está esta pessoa intercedendo por mim, eu vou pedir uma coisa para gente, não, fala com Maria primeiro. Aí você pede a Maria, aí Jesus vai lhe atender. Aí o texto de Paulo dizendo assim, olha, há um só Deus e um só mediador, um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Se existe só um mediador, só um intercessor entre Deus e os homens, qualquer pessoa que fique nesse meio é um ato de idolatria se eu praticar. Se eu me ajoelho diante de uma imagem, lembrando que tem alguém lá, isso é idolatria. Então, padre, eu até vi o seu vídeo, assisti o vídeo completo, coloquei apenas esse recorte aqui, mas eu assisti o vídeo todo e eu digo para você, de fato, não é essa a visão que nós protestantes temos. E não tente, padre, na sua abordagem, minimizar o protestantismo como se nós fôssemos pessoas assim incapazes, pessoas assim com falta de inteligência, pessoas que não conseguem argumentar, que só citam um texto, mas não citam o contexto. A gente entende de Bíblia porque nós acreditamos no solo Escritura. Tá? A gente não tem a Bíblia e mais a tradição para nos orientar. É só Bíblia, entende? Para nós a Bíblia é suficiente. É a nossa regra de fé e prática. Então, eu espero que esse vídeo possa ajudar. Eu falo com respeito aos irmãos católicos e espero que de fato vocês leiam, estudem por si próprios aquilo que diz a palavra de Deus, porque pode vir com essa imagem bonita de não, existe latria, existe idolia, o que a gente faz é isso. Quando a gente estuda a Bíblia mesmo, a gente olha e diz, não, pera aí. De fato, ajoelhar-se aqui, acreditando que há um intercessor lá, isso é um ato de idolatria. Então, comparar isso a ter um cavalinho em casa, a ter um retrato e colocar no mesmo pé de igualdade, vocês não vão ter, então, a foto da sua mãe na carteira, é brincar com a nossa inteligência, não é? Então, eu também gosto de falar em meu canal para pessoas inteligentes. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que Deus abençoe você, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.